Arratsaldeon, oso duten guztiei, ez dakigu zenbat zareten, baina ongitorriak Gasteizko Jabekuntza Eskolak antolatutako hitzaldietara. Iaz, eskola honek aretoak bete zituen. Aulkirik etzen libre esartzeko, ez zegoen tokirik zutik egoteko eta ondo-ondoan genituen lagunak. Orain berriz, lagun horiekin distantziak mantendu behar ditugu eta pandemia baten kariz eskolako ateak itxita baditugu ere, zuen ordenadoretako lehietatik sartuko gara, inoiz baino beharrezkoagoak diren feminismoaren mezuak zabaldu ahal izateko. Una pandemia ha venido a cambiar el mundo. Nació también para eso, precisamente para cambiar el mundo. Y estamos acostumbradas a trabajar con momentos duros, en crisis, en momentos que pueden cambiarlo todo. Y precisamente ahora es el momento de que sigamos escuchando a compañeras que tal vez en el formato habitual de conferencia no hubiesen podido hacer, pero que ahora, sin embargo, vamos a poder conocer. Como es el caso de la compañera que hoy nos acompaña, Fernanda Oliveira, que es historiadora, investigadora sobre la historia de las Américas y de las diásporas africanas en las Américas. Enseguida vamos a saludarla, pero quería explicar que Fernanda es la primera de muchas compañeras que van a pasar estos meses por estas vuestras pantallas, por esta nuestra casa, por esta nuestra escuela, dentro de un ciclo organizado precisamente para viajar a otros lugares del mundo. Conferencias R&D, conferencias del pueblo grande para un infierno pequeño, y donde vamos a conocer experiencias de otros lugares y vamos a aprender y tejer redes con otras mujeres. Lo primero es saludar a Fernanda. Mira. Boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando, bom dia, boa noite. Quero de pronto agradecer o convite de estar conversando com vocês e poder compartilhar algumas experiências que estão sendo executadas no Brasil e também, de pronto, agradecer isso que possibilita esse encontro de mulheres, ainda que em tempo de isolamento social, nós podemos, então, encontrar as nossas vozes e compartilhar as nossas experiências desde diferentes pontos do continente, não é? Ligando também mulheres do sul do Brasil, da Argentina, da Bolívia, uma gama de mulheres incríveis também, que vai passar por aqui depois da minha participação. Além disso, eu saúdo todos os mais velhos, os mais novos, toda a ancestralidade negra que nos permite estarmos aqui compartilhando conhecimentos acerca dessa temática tão importante quanto é o feminismo do fim do mundo. É um pouco disso que eu vou olhar com vocês aqui a partir da minha experiência de mulher negra nascida no sul do Brasil. E eu começo, então, essa fala chamando a atenção para esse lugar de mulher negra do sul do Brasil. O Brasil, em alguma medida, acaba sendo relativamente conhecido num cenário internacional, mas, sobretudo, a partir dos grandes centros, não é? Do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, especialmente de Salvador, mas pouco se fala sobre outras regiões do Brasil. E menos se fala ainda de regiões do Brasil onde a população negra não é a população majoritária. Então, é desde esse lugar que eu falo para vocês, desde o Rio Grande do Sul, que é um estado localizado no extremo sul do Brasil, um estado que faz fronteira com o Uruguai, então se aproxima muito da realidade uruguaia, assim como se aproxima muito da realidade argentina. É um estado que também faz fronteira com o país argentino. Então, é desde esse lugar que eu vou emitir algumas questões para que nós possamos pensar. Dito isso, eu quero justamente começar falando com vocês, compartilhando, acerca de uma grande pensadora negra brasileira, que é uma cantora, provavelmente conhecida de algumas de vocês, que se chama Elza Soares. Elza Soares foi nada mais nada menos do que eleita a cantora do milênio no final da década de 90, ali em 99. Tem uma rica trajetória, uma mulher que hoje, nos anos 2020, está com seus 90 anos, uma mulher negra, né? E a Elza nasce no Rio de Janeiro, no ano de 1930, e está até hoje produzindo muita coisa para nós. Ela lançou um álbum recentemente, cujo título do álbum é A Mulher do Fim do Mundo. Nesse álbum, ela tem uma canção chamada Mulher do Fim do Mundo, onde ela nos convoca a pensar sobre questões importantíssimas para as mulheres negras. E ela diz o seguinte: meu choro não é nada além de
é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como vendaval, me joga na avenida que eu não sei qual é. Dessa forma, a Elza convida a pensar sobre lugares também reservados para a população negra no Brasil. E talvez, a partir das palavras que eu acionei aqui, muitas e muitos de vocês que estão nos acompanhando em outros lugares do continente, vão já diretamente relacionar com a população negra, o samba, o carnaval. Ok, são espaços em que a população negra se faz presente, se fez presente, mas são espaços também em que a população negra, e sobretudo as mulheres, enunciaram outras possibilidades de vivência. E é desde esse lugar que nós podemos pensar essas mulheres do samba como grandes pensadoras negras que nos ajudam a pensar sobre feminismo também. Nesse sentido, pensando um pouco aí a partir do que a Elza nos traz, eu peço que reservem esse nome, lembrem desse nome dessa mulher que não tem nada de anônima na cultura brasileira, mas que traz na sua experiência uma série de nomes e de experiência de várias anônimas guerreiras. Bom, dito isso, a gente vai lembrar então de uma outra pensadora negra chamada Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus foi uma grande pensadora, uma escritora negra que nasceu na cidade de Minas Gerais, e ela no estado de Minas Gerais, desculpe, e ela então na sequência logo se muda para o estado de São Paulo e acaba fixando residência numa favela chamada Favela do Canindé. Ela tem uma experiência de vida extremamente precária, se nós formos pensar essa experiência de vida a partir da noção de classe. Tá? A Carolina Maria de Jesus, ela nasceu bem no início do século, lá em 1914, acabou falecendo em 1977, mas ela vem a público, é conhecida pelo público brasileiro e pelo público internacional também, a partir de 1960. Por que 1960? E essa data é uma data bem importante para entender a organização das mulheres negras no Brasil. A Carolina Maria de Jesus lança um livro. Esse livro se chama Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. É um livro composto num formato de diário. Ela foi descoberta, entre muitas aspas, por um jornalista branco chamado Audálio Dantas. Ele vai fazer uma matéria na favela do Canindé sobre as ações de vida da população e acaba ouvindo aí uma conversa entre os moradores e chega na Carolina. Ao chegar na Carolina, descobre que ela era uma escritora. E isso, evidentemente, traz uma série de questionamentos. No sentido de pensar, afinal, como assim uma escritora nascida e criada na favela, não é? E aí a Carolina, então, mostra para ele todos os seus escritos, e esses escritos são extremamente potentes e acabam vindo a público em 1960 no formato de livro. Esse livro vai ser traduzido para várias línguas, para o espanhol, para o francês, para o alemão. Ele ganha o cenário internacional, é um sucesso de vendas no Brasil e é um livro que narra a experiência dessa mulher negra, pobre, que vivencia a experiência de viver na favela em São Paulo, que já era uma grande cidade aí na década de 50. O livro vai narrar, então, essa experiência dessa mulher aí entre 1955 e 1960. Bom, mas o que Carolina nos explica para a gente pensar sobre esse feminismo do fim do mundo? Ela é uma dessas primeiras mulheres que vai escrever tensionando, questionando sobre as alianças entre gênero, raça e classe. Não com essas nominações. A Carolina recebeu uma educação bastante precária, estudou até o 2º ano do ensino primário somente. A escrita dela é uma escrita que não obedece às normas da língua culta, por exemplo. Mas nas suas escritas ela traz aquilo que é um elemento fundamental do feminismo negro, as vivências. E ao reportar essas vivências, ela nos apresenta o que significava ser uma mulher negra pobre vivendo na cidade de São Paulo. Ela consegue a sustentação da sua vida e de seus filhos, ela tem 3 filhos, por meio de catar lixo. A Carolina era uma catadora de lixo. Justamente no lixo que ela catava esses cadernos, utilizava esses cadernos para escrever as suas experiências. E ela vai, então, narrando sobre essa experiência sobre a cidade. O próprio
título do Quarto de Despejo nos coloca uma percepção teórica da Carolina. O que ela entendia desse mundo? O que ela está entendendo como quarto de despejo? Ela está justamente dizendo para nós que a favela, essas conformações sociais aí do imediato pós-abolição no Brasil, é nada mais, nada menos do que um quarto de despejo da cidade. Ela usa uma metáfora muito forte para isso e que nos ajuda a entender. A sala de estar, né, o lugar arrumado da casa, é o centro da cidade. Tudo que a cidade não quer, ela coloca no quarto de despejo, que é a favela. Por isso ela confere esse nome ao seu livro de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Então, dessa forma, ela vai relacionando outros lugares sociais que vão se coadunar aí com isso que a Elza já nos trouxe, que eu apresentei no início, a partir desses lugares ocupados pela população negra na cultura brasileira, como samba, como carnaval, mas ela vai trazer outros lugares, porque ela está pensando a partir do lugar da favela. Ela está pensando a partir dessa intersecção entre gênero, raça e classe. Entender esses pensamentos de mulheres negras que eclodem a partir de diferentes espaços e que não necessariamente passam pela academia brasileira é fundamental para a gente entender a potência, produção de pensamento negro que vai sair do Brasil e que é um pouco do que eu estou aqui compartilhando com vocês. Então, a partir disso, a gente pode pensar no sentido de pensar as imagens que vão ser gestadas para as mulheres negras no Brasil. E esse é um elemento fundamental. Esse elemento de pensar essas imagens vai nos relacionar com aquilo que foi desenvolvido pela Patrícia Hill Collins, né, a socióloga afro-norte-americana, no sentido de pensar imagens controladas, imagens estereotipadas sobre mulheres negras, que engessam as mulheres, que dizem que essas mulheres devem ocupar só apenas determinados espaços. Essa base de pensamento, ela é fundamental para trazer essas experiências para o campo dos estudos, né, mais direcionados sobre a realidade negra brasileira. Para que nós possamos entender, afinal de contas, o que a gente pode falar em termos de um feminismo no Brasil, organizações de mulheres negras no Brasil, a gente precisa voltar para entender a história do Brasil. E aí aqui eu vou dialogar de muito perto com uma pensadora negra, hoje já falecida, chamada Luísa Bairros. Luísa Bairros nasceu aqui na cidade de Porto Alegre, que é de onde eu falo com vocês. Ela formou em administração pública e em 1979 ela se muda para a cidade de Salvador, que é onde ela vai fazer a carreira pública dela, política, mas também enquanto uma pensadora. O que a Luísa Bairros nos ajuda a pensar nesse sentido? Ela vai trazer os traços estruturais da história desse país para pensar onde ficou a população negra. E aí ela vai trazer para nós alguns elementos em torno do que nós chamamos de desigualdades sociais, né? Essa temática das desigualdades sociais, elas entram aí para a cena do debate, sobretudo ao longo dos anos 70. E aí aqui eu quero fazer uma pequena discussão com vocês para nós entendermos em termos históricos, afinal de contas, o que significa falar desse momento quando a gente está falando das Américas e mais especificamente do Brasil. No Brasil, a gente tem uma organização de mulheres negras que evidentemente remonta lá ao período da escravidão. Então, essas mulheres se organizando dentro das suas possibilidades. Algumas mulheres vão ser importantes lideranças quilombolas, por exemplo. Então, os quilombos, essa experiência de quilombos no Brasil, durante o período escravista, vai ter uma presença de mulheres muito forte. Mas não só dentro dos quilombos. As mulheres se colocando em movimento nessa sociedade escravista brasileira. Então, essas mulheres aparecem nos mais diferentes espaços, né? E vão começar a trazer alguns tensionamentos acerca dessa experiência negra feminina, ainda que a gente não tenha tanto acesso a ela. É uma produção que ela vem crescendo agora em termos da historiografia brasileira. Bom, a gente tem esse primeiro momento que é a da escravidão, mas a gente tem depois, na sequência, o pós-abolição, aí pensando a abolição no Brasil a partir de 1888, ainda que a gente tenha experiências de liberdade
que antecedem o 1888 e que foram muito intensas. Mas, enfim, a gente pensando posterior a 1888, a gente começa a ver as mulheres adentrando nos espaços de organização negra, organizações que são mistas, que não têm uma discussão mais apropriada sobre mulheres e tampouco sobre gênero. Então, essas mulheres se organizam, por exemplo, dentro dos clubes negros, que são experiências negras que vão atravessar todas as Américas, que no Brasil é uma experiência que foi bastante presente e que se mantém ainda na atualidade no cenário brasileiro. No Uruguai, a mesma coisa, essas mulheres vão se organizar dentro de clubes negros. Então, elas compõem diretorias femininas, participam dos clubes, são mulheres ativas na imprensa negra e participam nesse primeiro momento aí, do que a gente chama primeira metade do século XX, da Fregra, por exemplo, que é uma das principais organizações políticas no Brasil, aí na década de 30. Então, essas mulheres, elas estão dentro desses espaços, mas não há uma discussão específica sobre ser mulher negra. Essa discussão específica sobre mulher negra dentro das negras chega, sobretudo no Brasil e no Uruguai, que é onde eu vou direcionar o meu foco aqui com vocês, chega especificamente na segunda metade do século XX. Num primeiro momento, a gente precisa entender que a década de 60 e de 70 no Brasil vai ser extremamente marcada pelos regimes de ditadura militar, pelos regimes de repressivos, né? No Uruguai não é diferente. Enquanto que na outra ponta das Américas, nos Estados Unidos, nesse mesmo momento, a gente está vivendo a ebulição dos movimentos pelos direitos civis. Então, esses movimentos, eles estão a toda e eles estão também produzindo conhecimento. Lembrem que eu falei para vocês que a gente já tinha uma experiência de mulheres participando, por exemplo, da imprensa negra. Por que eu chamo a atenção disso agora? Porque a imprensa, já desde o final do século XIX, especialmente ao longo do século XX, ela vai ser responsável por divulgar informações que atravessam o Atlântico. São informações transnacionais. Essas lideranças negras do mundo, elas também já estavam localizadas e já estavam se auto-identificando, se trocando informações, contribuindo aí para uma circulação de informações relativas à população negra nas Américas. Esse legado, essa experiência que foi acumulada, vai ser muito importante aí para esse período da década de 60 e 70, tanto no Brasil quanto no Uruguai. Porque essa ebulição que está acontecendo nos Estados Unidos aí na década de 60, ela vai chegar também no Brasil. E não sob o sentido de simplesmente uma influência, mas de diálogo entre essas lideranças dos Estados Unidos pelos direitos civis, que vai chegar também no Brasil e vai chegar no Uruguai. Nesse momento, é importante trazer para vocês duas grandes questões. A gente vai ter, por exemplo, no Uruguai, em 1941, a criação da Associação Cultural e Social Uruguai, que depois vai receber o nome Uruguai Negro, que é a sigla ACSUM. É uma associação que existe até hoje, né? Então, vai ser criada no Uruguai em 1941. No Brasil, a gente tem a sequência das organizações negras, e essa organização negra no Uruguai, ela vai ser responsável por toda uma dinâmica de organização feminina também, que vai se estabelecer naquele território, dentro dessa associação, que nada mais é do que um clube negro, então. Então, a partir dessas questões, a gente vai ter, surgindo aí já na década de 60, na década de 70, no Uruguai, a organização, por exemplo, Mundo Afro. Dentro do Mundo Afro, a gente tem um coletivo forte de mulheres que vai se organizar e que vai formar, lá no final já da década de 80, um grupo de apoio à mulher afro. Esse grupo de apoio à mulher afro no Uruguai vai ser fundamental para o estabelecimento de políticas públicas relacionadas à moradia, porque as mulheres que vão se organizar dentro desse grupo, e aí, sobretudo, aqui a gente tem a organização de um coral. Então, a questão da música, ela vai ser, por isso eu comecei lá com uma cantora, a gente pensar a experiência do samba, mas pensar também como é que essa experiência de cultura negra se espalha pelas Américas e chega no Uruguai, que é um país que, inclusive, raramente aparece nessas análises sobre a população negra,
justamente por ser um país que tem uma população branca enorme. Então, essas mulheres, elas vão ser responsáveis por desenvolver políticas públicas relacionadas à vivenda, né? A questão da casa, a moradia, a habitação, como a gente chama aqui no Brasil. Bom, todas essas organizações, elas vão ser muito impactantes para o desenvolvimento daquilo que a gente vai, a partir da década de 70, como as discussões do feminismo negro. Todo esse lado de luta que foi acumulado, desde a escravidão, passando pelo pós-abolição, pelos períodos de repressão, com alcançar o Uruguai, que vai alcançar o Brasil, a América de uma forma geral, sobretudo o Cone Sul, aqui a gente vai ter esses sistemas de repressão. Isso vai ser fundamental para a organização desse feminismo negro que começa a se colocar na década de 70. Mas aí é importante pensar que esse feminismo negro ele começa a se desenvolver dentro do movimento social negro. E ele é um tensionamento ao próprio movimento social negro. Ou seja, as discussões de gênero não eram pautadas dentro do movimento social negro. E essas mulheres, então, começam a trazer essas discussões. De novo, a gente volta para a Luísa Bairros, que é uma das desse momento, que vai nos apresentar como foi fundamental essa nova organização do movimento negro a partir da década de 70, para a organização, para pautar as questões relacionadas à população negra. E pautando as questões relacionadas à população negra, começa a aparecer essas questões relacionadas às mulheres dentro do grupo negro. Então, a Luísa Bairros vai chamar a atenção, por exemplo, para a importância do surgimento em 1909 no Brasil, do movimento negro unificado contra a discriminação racial. Um movimento que depois vai dar o final do nome, que vai ficar apenas com o nome Movimento Negro Unificado, que existe até hoje. Esse movimento foi criado por importantes lideranças, inclusive lideranças femininas, incluindo Lélia Gonzalez, que vai ser uma das mulheres que vai ser apresentada para vocês aqui ao longo do ciclo por outras companheiras aqui também. Então, a Lélia é uma importante companheira de Luísa Bairros. A Luísa Bairros adentra o movimento negro unificado, vai compor uma parceria com Lélia Gonzalez aí dentro e vão estabelecer discussões relacionadas ao racismo. É dentro desse espaço do movimento negro que as questões relacionadas a gênero começam a aparecer. Mas, ao longo da década de 80, essas questões elas começam a crescer e alcançar outros espaços, sobretudo o espaço do feminismo, aquilo que é chamado de feminismo hegemônico. Essas mulheres negras, então, elas começam a aproximar dos espaços feministas e a tensionar sobre a realidade das mulheres negras nas Américas. Nós temos, em 1985, a realização do terceiro encontro latino-americano e caribenho, um encontro feminista que acontece na cidade de Bertioga, no interior de São Paulo, onde a Luísa Bairros vai participar e vai ser uma representante importantíssima junto de tantas outras mulheres negras, e ela faz um discurso nesse encontro feminista justamente chamando atenção para a característica das mulheres nas Américas. Essas mulheres, na sua grande maioria, ou são negras ou são indígenas. Então, ela vai, inclusive, dialogar com uma categoria que a Lélia Gonzalez já vinha desenvolvendo, que é outra, né, grande intelectual negra, que é a categoria da americanidade, né? Essa categoria para pensar essa composição da América que vai unir a questão da África e da América num só continente. E a atenção para esses elementos que vão ser importantes para pensar feminismo na América Latina. Se a gente está propondo uma discussão sobre feminismo na América Latina nos anos 80, essa discussão inegavelmente precisa passar pelas questões étnicas e raciais. Precisa alcançar as mulheres indígenas e as mulheres negras. Então, esse é um tensionamento que acontece lá na década de 80. E a década de 80, no Brasil, vai ser especialmente importante, impactante, porque ela vai trazer uma série de discussões em torno de democracia. Essa década é a década que conforma a abertura democrática. A gente está saindo de 20 anos aí de ditadura militar no Brasil,
O Uruguai passando por isso na década de 80, no Brasil isso acontece na década de 70, no Uruguai, e aqui no Brasil isso acontece na década de 80. Então, tem um somatório aí. Para além disso, dessa abertura democrática, a gente tem, por exemplo, a discussão em Constituição. E as mulheres, mais uma vez, elas vão ter um papel fundamental na discussão da Constituinte, que vai ser aprovada no Brasil em 1908. E aí, lembrando, 1988 é o ano que marca o centenário da nossa abolição. Então, é um somatório de coisas, é um momento extremamente em ebulição, onde as discussões elas estão sendo pautadas. E ao se discutir sobre democracia e ao se discutir sobre feminismo, essas questões sobre racismo e sexismo interconectadas aparecem na cena do debate. Então, dando sequência aí, essa década vai ser responsável também por uma discussão mais aprofundada sobre os mitos da democracia racial. Então, se volta a discutir sobre os papéis que foram atribuídos também às mulheres negras. E aí a discussão sobre mulheres negras entra mais especificamente na cena do debate. Nós começamos a ter, a partir da década de 80, uma maior gama de organizações formadas única e exclusivamente por mulheres negras. Mas tendo mulheres negras que participam dessas organizações e não deixam de participar do movimento social negro. Então, essas mulheres negras, elas vão participar, na verdade, de 3 grupos de organizações. Primeiro, do movimento social negro, que é de onde a maior parte delas vem. Segundo, das suas próprias organizações que elas estão criando nesse momento, que são organizações de mulheres negras que vão estar relacionadas com o movimento negro. Mas também, terceiro ponto, do movimento feminista. Então, elas vão estar tensionando tanto dentro do movimento negro, quanto dentro do movimento feminista, a partir da década de 80. A gente tem exemplo do Instituto GL10, em 1988, pela Sueli Carneiro, que é uma importante pensadora negra aqui, brasileira também, né? Uma mulher negra que nasce na cidade de São Paulo, que está produzindo ainda até hoje, está com seus 70 anos, trazendo uma série de contribuições, de reflexões extremamente importantes para nós pensarmos. Se cria, então, o GL10 aí no final da década de 80, esse instituto que está em atividade até hoje, e se vai tensionando cada vez mais acerca da realidade das mulheres negras, fazendo esse tensionamento em relação ao gênero dentro do movimento social negro, raça dentro do movimento feminista. Então, aí a gente consegue ter um cerne para entender esse legado e esse primeiro momento de um movimento feminista negro que começa a se estabelecer, que tem as suas raízes mais fortes no Brasil na década de 80 e que nos chega, sobretudo, no final da década de 80 e na década de 90. Bom, a partir disso, então, a gente vai se encaminhar para essas discussões que vão ser muito importantes dentro do cenário internacional, sobretudo no início dos anos 2000, com a Conferência de Durban, em 2001, onde teremos grande participação de organizações negras brasileiras, mas também de organizações negras uruguaias. E aqui são para essas mulheres que participam, sobretudo do mundo afro, no Uruguai, que vão se fazer presentes, como Chabela Ramírez, que vai estar lá, Beatriz Ramírez, são 2 irmãs que estão ainda hoje fazendo uma série de movimentações no cenário uruguaio e trazendo a perspectiva das mulheres negras, e aí muito relacionado com candombe. Então, mais uma vez, falando para a cultura negra, essas mulheres também vêm desses espaços de cultura, mas elas transgridem esses espaços ao colocar e chamar atenção para outros espaços e papéis que as mulheres negras devem e podem ocupar. Então, se no Brasil a gente tem essa problematização por meio do samba e a própria questão das mulheres do samba, no Uruguai a gente vai ter isso por meio das mulheres do candombe, essa manifestação negra latino-americana muito forte no Uruguai. Então, essas questões elas vão aparecer e isso vai também aparecer nos textos dessas pensadoras negras. Então, se a gente volta a Luísa Baez, que a gente já falou aqui, lá no início da década de 90, em 1991, ela está lançando um texto, publicando um texto chamado A Mulher Negra e o Reforço da Subordinação, onde ela vai justamente observar como que se dava o reforço da subordinação das mulheres negras dentro do mercado de trabalho, observando como estão relacionadas questões de gênero
de raça e de classe. Ou seja, são essas experiências de opressão que mostram como o racismo, o sexismo e a classe operam por meio dos corpos das mulheres negras. E é isso que a Luísa Bairros vai chamar a atenção nesse texto que ela publica lá em 1991. Ainda nessa década, a Luísa vai publicar um texto que para nós é muito importante para a temática que estamos trazendo aqui, que vai se chamar Nossos Feminismos Revisitados. É um texto de 1995. Esse é um dos primeiros textos no cenário brasileiro que vai tensionar o movimento feminista. E aí aqui, a Luísa Bairros, ela já está dialogando enormemente com uma outra parte de produção do conhecimento de mulheres negras nas Américas, que é aquela produção de conhecimento que vem dos Estados Unidos. Inclusive, nesse momento de publicação do texto, 1995, Luísa Bairros está residindo nos Estados Unidos. Naquele momento, ela estava fazendo doutorado nos Estados Unidos e, evidentemente, dialogando com essa produção de mulheres negras nos Estados Unidos. Ela vai ser uma das primeiras mulheres a trazer, por exemplo, para o cenário brasileiro de língua portuguesa, o pensamento de Patricia Hill Collins acerca das imagens controladas que operam, né, nos corpos das mulheres negras, mas que impactam não só as mulheres, mas os homens negros também. Então, nesse texto, Nossos Feminismos Revisitados, a Luísa Bairros vai fazer uma discussão bastante importante acerca do feminismo. Ela passa por algumas correntes do feminismo hegemônico, faz algumas discussões para nós entendermos que cenário é esse, então apresenta um pouco desse pensamento e dessa ação de feministas hegemônicas, até chegar no ponto de vista feminista. E é justamente aí que ela vai trazer a experiência do feminismo negro estadunidense para pensar esse ponto de vista feminista como uma configuração de uma conta de pensar o pensamento e a ação que traz consigo um legado de mulheres negras. Então, é dessa forma que ela vai dialogar com a Patricia Hill Collins. E aí a gente começa a ter mais acesso também no Brasil a essa experiência que vem sendo gestada já há bastante tempo nos Estados Unidos, pelo menos desde meados do século XIX. Né? Se a gente for lembrar o discurso da Sojourner Truth, lá em 1851. Só que vai se configurar enquanto um movimento teórico de pensamento, mas que também se articula com a ação dessas mulheres ao longo do século XX. Então, pelo menos desde meados do século XX, nos Estados Unidos já tem discussões dessa natureza, sobretudo a partir da década de 60. No boom do movimento pelos direitos civis, se começa a discutir também sobre a realidade das mulheres negras e apontar para o sexismo que opera dentro do movimento pelos direitos civis. Aqui aparece uma grande referência, importante, que vai aparecer nesse texto da Luísa, de 1995 também, que é a Audre Lorde. Quando a Audre Lorde, lá na década de 60, e dando sequência em toda a sua produção, já estava chamando atenção para a diferença que as mulheres, os lugares sociais que as mulheres ocupam na sociedade, que a opressão incide, mas a opressão não é igual. Mas aí chamava atenção, não existe hierarquia de opressão. E ao fazer isso, a Audre Lorde chamava atenção para nós para um outro elemento de opressão, a sexualidade. Então, esses elementos vão chegar para nós no contexto brasileiro, sobretudo por meio de Luísa Bairros, nesse texto dela, publicado em 1995. Ao fazer essas discussões, ela vai, então, problematizar categorias que são centrais para o feminismo. A noção de mulher, a noção de experiência e a noção de que o pessoal é político. E aí ela vai trazer para o cenário brasileiro, para nós pensarmos essas características, o que significa ser mulher, não é? Mulher não é uma categoria universal. Mulher é uma categoria que passa por uma série de marcadores sociais também. E vai trazendo essas discussões aí, e é justamente aí que ela vai trazer a questão do ponto de vista feminista, né, a partir do feminismo negro estadunidense, para que nós possamos pensar sobre a nossa realidade. E aí ela vai trazer um elemento que é fundamental, que é justamente demonstrar que a unidade, a solidariedade feminina, ela pode se estabelecer, mas ela questiona como que pode se estabelecer se a gente vive numa sociedade que é racista nas Américas. E aí ela vai chamar a atenção
que tem dois elementos que os grupos que vão dialogar dentro do feminismo, seja o feminismo negro, seja o feminismo negro, precisam atentar, que tanto o racismo quanto o sexismo se assentam em cima a partir de uma mesma base ideológica. Que base ideológica é essa? A base ideológica que entende que existem superiores e inferiores. Uma base ideológica que prega pelas noções de superioridade e de inferioridade. Tanto o patriarcado quanto o racismo se assentam em cima dessas bases. Então, ela vai chamando atenção aí para essas questões mais elaboradas e sofisticadas dentro do feminismo negro. E aí isso vai chegando também para o público brasileiro. E ela vai fazer uma discussão que é bastante importante para nós pensarmos a realidade do Brasil, inclusive para nós pensarmos a nossa realidade atual, que é em relação às empregadas domésticas. A Luísa Baes é uma das primeiras mulheres a fazer uma reflexão no cenário brasileiro, seguindo um pouco da trajetória do que a Lélia Gonzalez já estava fazendo, para a questão das empregadas domésticas. E aí ela vai chamar a atenção que as empregadas domésticas ocupam na sociedade brasileira uma marginalidade peculiar, dialogando de muito perto com a noção de outsider within, da Patrícia Hill Collins, né? O entendimento de que essas mulheres localizadas na margem da sociedade, elas também, desde essa margem, têm olhares privilegiados sobre determinados espaços. E a partir desses olhares determinados, a gente pode trabalhar com uma potencialidade de empoderamento, a partir da consciência desse que se ocupa e dessa necessidade de transformação desses lugares. Então, nesse texto, ela vai trazer uma série dessas contribuições. E esse texto ele é base para nós pensarmos, então, um pensamento feminista negro no Brasil. A partir aí do final dos anos 80, sobretudo dos anos 90, a gente tem essa reconfiguração, inclusive em termos de produção de conhecimento. Já lá nos inícios dos anos 2000, a gente vai ter um outro texto aí da Sueli Carneiro, que é Mulheres em Movimento, chamando a atenção para essa organização de mulheres negras que se estabeleceu aqui no Brasil e que foi bastante importante para uma reconfiguração desse momento democrático aí na década de 80, quando a gente começa a repensar nossa democracia a partir dessa abertura política que se tem e que vai tensionar o movimento social negro e o movimento feminista. Então, nesse texto, a Sueli Carneiro, então, também vai nos permitir pensar nesse legado de organizações de mulheres negras, pensando muito de perto com um elemento que é muito caro ao movimento de mulheres negras no Brasil e que, inclusive, intitula um artigo da Jurema Werneck, que é uma outra pensadora negra, que é a noção de que os nossos passos, eles vêm de longe. Eles foram construídos a duras penas desde o período escravista, com as mulheres escravizadas, até chegarmos num período de suposta liberdade, onde a gente tenta, as nossas maneiras, tensionar essa democracia para que nem o racismo nem o sexismo operem dentro dessa sociedade. E isso vai se observar também quando a gente vai para o pensamento dessas mulheres. Então, por exemplo, a Sueli Carneiro, ela defende a tese dela ainda no início dos anos 2000 e ela vai trazer para nós uma noção que é muito importante para dialogar com esse pensamento e ação de mulheres negras, que é a noção de epistemicídio, né? Ela está dialogando aqui com Boaventura Souza Santos, com essas questões relacionadas a biopoder e todas esses elementos, e ela vai utilizar essa noção de epistemicídio para demonstrar como existe uma sistemática para invisibilizar a produção intelectual de pessoas negras no Brasil e, consequentemente, evidentemente, de mulheres negras. Então, ela vai trazer essa noção de epistemicídio para pensar como são invisibilizados saberes, poderes e também a subjetivação da população negra no Brasil. E isso é importante da gente recuperar se nós quisermos pensar em termos de um pensamento feminista negro. Muito dialogando aqui com aquilo que a Hill Collins traz para nós, lá no seu Black Feminism, do início dos anos 90, que para que nós possamos construir um conhecimento assentado na experiência de mulheres negras, é preciso considerar, primeiro ponto, a experiência das mulheres negras. É valorizar essa experiência das mulheres negras e essas falas também. Bom, então, encaminhando aqui um pouco de tudo que a gente falou para pensar essa experiência dessas mulheres, eu compartilho com vocês, de uma forma bem rápida, como é que nós temos trabalhado em termos de Brasil para darmos conta
aí dessa urgência de organização, né? Nós temos uma série de organizações, mas uma necessidade de estarmos nos organizando coletivamente que é constante para enfrentar os problemas da sociedade brasileira. E aí eu vou compartilhar com vocês uma experiência que nós estamos desenvolvendo aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que é uma experiência que se chama A Ti No Quer. Essa experiência ela começa a acontecer a partir de 2016. Ela foi desenvolvida a partir de 3 pessoas, entre as quais eu me incluo, e mais 2 grandes amigas, 2 mulheres negras, chamadas Nina Fola e Jeane Vargas Escobar. O nome A Ti No Quer é uma expressão em Iorubá. Significa aquela que merece carinho desde a gestação. Esse nome ele foi recebido por uma grande amiga que hoje já faleceu, chamada Tatiana Renata Machado, quando ela fez a sua iniciação no Batuque. O Batuque é uma religião de matriz africana que tem aqui no Brasil. Mais do que uma religião, na verdade, uma forma de viver. A Tatiana, então, recebeu esse nome, ela acabou vindo a falecer de uma forma muito repentina, uma mulher negra jovem. E aí, então, nós nos unimos para criar um espaço de compartilhamento de saberes sobre o pensamento de mulheres negras, muito impactadas, nós as 3, por essa presença da Tatiana, que era uma mulher negra que circulava tanto no movimento feminista quanto no movimento social negro e fazia suas movimentações. Então, nós nos reunimos e resolvemos por criar um curso sobre o pensamento de mulheres negras aqui em Porto Alegre. Esse curso, então, ele acontece desde 2016. Logo na sequência, 2018, a gente estabelece uma parceria binacional com o Uruguai, aí com mulheres, sobretudo relacionadas à experiência do feminismo negro no Uruguai, aqui especialmente a Beatriz Ramírez e a Chabela Ramírez, por meio de uma parceria institucional com o governo nacional do Uruguai naquele momento, né? E nós, então, estabelecemos uma parceria para que mulheres negras uruguaias pudessem participar desse curso. Esse curso ele acontece de forma presencial aqui em Porto Alegre, ele é completamente gratuito, ele passa por uma seleção, então a gente recebe inscrições todo início de ano, faz uma seleção dessas mulheres. Desde 2016, nós já tivemos quase 200 de mulheres participando, então são quase 200 mulheres participando desse curso. São turmas que oscilam entre 40 e 50 participantes. Bom, para vocês terem uma ideia, então, de como que a gente se organiza aqui no Rio Grande do Sul e faz acontecer essas experiências que estão relacionadas ao pensamento de mulheres negras, que englobam o feminismo negro, mas também extrapolam o feminismo negro, porque vão atrás, nós acabamos indo atrás de outras perspectivas de pensamento, porque existem, porque não são todas as mulheres negras no Brasil que se organizam, que se conferem o título de feministas negras. Então, muitas são mulheres que lutam contra o racismo e o sexismo, mas não necessariamente se entendem enquanto mulheres feministas. Então, no curso, a gente tenta dar conta de um pouco de tudo isso. Então, a gente trabalha no curso por meio de 6 unidades. A primeira unidade é Entre Passos e Letras, o pensamento de mulheres negras ao sul do sul, tentando entender esse sul do sul, desde o sul global, né? Esses espaços do sul que não fazem parte do centro da produção do conhecimento, do capital, de todos esses elementos, mas do sul também em termos geográficos, porque a gente está pensando, sobretudo, mulheres negras que são do território do Rio Grande do Sul e do Uruguai. 2 lugares que compartilham problemas semelhantes em termos de uma identidade nacional e regional que diz que a população negra não existe nesses espaços, que nega a população negra desses espaços. Então, é chamar a atenção para essa presença feminina negra no sul do sul, né? Um sul global, mas um sul que também é geográfico. Então, nesse primeiro módulo, a gente faz discussões teóricas sobre as construções dos pensamentos de mulheres negras, passando por uma noção mais ampla de construção de pensamento de mulheres negras, seguindo bem a noção de uma epistemologia feminista desenvolvida lá pela Patrícia Rucoli, de valorização das vivências, das experiências. Então, passando pelas mulheres da música, as mulheres do teatro, as professoras, mulheres que produzem texto, tentando passar por essa pluralidade. A gente adentra também na questão das matrizes africanas e as formas de enunciação de conhecimento,
como que é possível produzir conhecimento também considerando a questão da matriz africana e o percurso do próprio grupo como um grupo de estudos e como que ele se configura. Depois a gente vai para a noção de pluralidade, que a gente trabalha na unidade 2, que é justamente para tentar adentrar numa perspectiva de pensarmos as mulheres negras brasileiras e uruguaias como mulheres negras que são diferentes. Ainda que compartilhem os mesmos eixos de opressão, elas se localizam em diferentes lugares da sociedade. É pensar a pluralidade, é dialogar muito perto com aquilo que a Chimamanda Adichie chama atenção para nós, dos perigos de uma história única, inclusive de uma história única sobre as mulheres negras brasileiras e do próprio feminismo negro. Depois a gente vai para a unidade 3, que é sobre religiosidade, onde a gente trabalha a liderança das mulheres negras nos espaços de religiosidade brasileira, sobretudo as mães de santo, mas pensando também as mulheres negras em outras configurações religiosas. A gente vai, então, para a unidade 4, que é a afetividade, uma unidade que é sempre muito prazerosa de trabalhar com as mulheres, que é sobre, para pensar a centralidade do amor na experiência das mulheres negras, afinal de contas, uma negação da violência como traço definidor da nossa experiência, também reivindicando uma subjetividade, o amor, dialogando de perto com Bell Hooks, né, o Vivendo de Amor, pensando sexualidade aqui nesse ponto também, para pensar as diferentes formas de vivência da sexualidade, pensar as questões trans e pensar a maternidade também na experiência das mulheres negras. E aqui a gente faz ainda uma imersão em outros espaços das Américas, onde a gente privilegia em alguma medida a questão das haitianas, para pensar a experiência de mulheres negras no Haiti, que raramente é compartilhado no Brasil. Então, a gente pensa, a partir da lenda de Anacauana, dialoga de forma bastante intensa com a Edvige Danticá, para pensar essa experiência de mulheres negras em outras partes das Américas também, informadas por uma unidade, essa afetividade a partir de uma coletividade. Depois a gente vai, então, para as noções de política, né? Para ver o direito à política, a luta por direitos no Brasil, a luta pela vida no Brasil, o direito à vida e a luta num contexto mais mundial, observando como que essas lutas de mulheres negras se conectam aí numa perspectiva mais mundial. E a gente chega, então, no último módulo do curso, que tem a ver com violência e saúde, para pensar encarceramento, genocídio da juventude negra, lembrando que, sobretudo no Brasil, o Brasil é um país é o país que mais mata a população trans no mundo, e dentre essa população, a maior parte dessa população é uma população trans negra. É um país que mais mata também jovens negros. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Então, nesse módulo, a gente discute essas questões para entender também como é que isso alcança o corpo das mulheres negras. Mulheres negras que são trans, mulheres negras que são mães desses jovens assassinados, mulheres negras que são encarceradas também. A gente trabalha com essa face da violência, né? A violência de cunho racial e sexista, e pensa também a saúde das mulheres negras. Para finalizar, então, o curso com a questão da unidade 7, que é em torno da produção. E aí, gente, para a gente trazer isso de novo para esse feminismo do fim do mundo, a gente passou aqui por diferentes experiências. Eu tentei trazer para vocês algumas experiências de cunho histórico para entender, sobretudo, a realidade brasileira e uruguaia, para entender como esse feminismo negro chega no Brasil e se desenvolve. Mas quero chamar a atenção que não dá para pensar um feminismo negro no Brasil, sobretudo uma organização de mulheres negras no Brasil e no Uruguai, descolado da coletividade, de uma ação. É essa ação que informa o pensamento, é essa ação que informa a escrita dos textos sobre o feminismo negro no Brasil. É essa ação que informa um pensamento mais amplo de mulheres negras no Brasil. E essa ação, ela está alicerçada dentro, sobretudo, de uma busca total por um processo de justiça social. Então, esses são alguns elementos que eu poderia destacar com muita tranquilidade em relação ao feminismo negro no Brasil. Essa busca de um projeto político de justiça social, um projeto político seja de fato de libertação para a sociedade como um todo, pensando democracia, né? Um projeto político que é complementar, que não dá para pensar a realidade das mulheres negras sem pensar a realidade dos homens negros.
porque a racialidade alcança todos os corpos e o sexismo informa sobre isso também. Então, é fundamental trabalhar dentro dessas duas perspectivas e um direito à existência. Isso é fundamental. A Maria Silva, que é uma pensadora negra trans, ela traz para nós uma discussão muito impactante quando ela está pensando a própria realidade da população trans em meio à Covid-19 no Brasil. E aí ela diz para nós assim, que a gente precisa seguir e avançar e entender que nós, né, e aí ela está pensando a população trans negra e que a gente pode pensar isso em termos de pensar uma população negra no Brasil, quem é atravessado pelo esse código negro, essa leitura de uma ideia de raça negra, ela vai dizer assim, anjos negros do apocalipse anunciando o fim do mundo, inventando com o jorrar do nosso sangue e a dor das nossas feridas. Então, ela nos convoca a pensar sobre o que é esse fim do mundo. Esse fim do mundo que precisa se estabelecer justamente para a gente poder avançar. Por isso, essa noção de feminismo também do fim do mundo, né? E aí, gente, para encerrar, a gente precisa pensar um feminismo do fim do mundo ou simplesmente uma solidariedade que se estabeleça, né, no fim do mundo, que exige uma escuta para uma consolidação de um pacto outro civilizatório. Um pacto outro que seja capaz de assegurar e de defender o bem viver, com base nas nossas práticas ancestrais, sejam elas africanas ou sejam elas indígenas. A gente só vai conseguir colocar fim a todos esses problemas se a gente for capaz de estabelecer essa solidariedade em prol desse feminismo do fim do mundo, que seja capaz de escutar, de atentar para as nossas diferenças, porque a nossa potencialidade enquanto mulheres no mundo, ela tá conferida justamente pelo reconhecimento das nossas diferenças. É isso que vai possibilitar nós fazermos, de fato, políticas de aliança, nós termos, de fato, categorias que nos conectem ao invés de nos apartar. Por hora é isso que eu compartilho com vocês. Eu agradeço enormemente a audiência de todos e todas. Fernanda, desde luego queda claro lo importante que es conocer y recuperar la historia ahora que tenemos una oportunidad y el mundo está cambiando. Y yo te quería comentar una cosita para felicitarte por este trabajo que estáis haciendo. Hay un periodista vasco que acaba de publicar un libro que se llama Las grietas de América, y ha concedido una entrevista diciendo que Trump es consecuencia de las políticas de Obama. Bolsonaro igual es también consecuencia de las políticas que estamos haciendo bien, que estáis haciendo bien, porque cuando se empieza a hablar de una nueva ola de feminismo, viene una nueva ola de misoginia. Nos enfrentaremos a ella, pero seguramente es una de las señales de que estáis haciendo un trabajo increíble y que queremos seguir conociéndolo a través de tus libros, de tus escritos, de tus compañeras también has mencionado muchas. Hay muchas referencias. Yo recomiendo que toméis nota en esta conferencia y que acudáis a los libros de Fernanda y de otras académicas que están trabajando desde la academia, pero desde la calle y con las mujeres negras de la calle. Fernanda, ha sido un placer tenerte con nosotras. Esperemos que la siguiente vez estés aquí. Te tenemos que enseñar Euskal Herria y luego volveremos nosotras y iremos contigo a Brasil. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotras e muitas felicidades por tu trabalho. Eskerrik asko. Eu agradeço enormemente pela possibilidade de nós discutirmos e me parece que esse é um momento muito emblemático na história do mundo, porque nós estamos vivenciando um recrudescimento enorme, né, em relação a essas questões de perda de direitos, né, um avanço enorme da direita e de tudo que isso carrega consigo. Então, pensarmos unidades femininas negras, né, através do continente é fundamental, né, através dos continentes, é a unidade mesmo em prol de uma transformação social. Isso só vai se dar, acredito eu, na medida em que nós, de fato, conseguirmos estabelecermos alianças capazes de reconhecermos as nossas diferenças para nós seguirmos em frente. Muchas gracias, Fernanda, y un beso a ti y a todas tus compañeras desde Euskal Herria. Mi esker.